Oi, meu nome é Luan, eu tenho 21 anos, eu sou de São Paulo e eu vou falar um pouco sobre um momento em que, em que eu conheci algumas pessoas em situação de rua. Oi, eu sou o João, eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo e hoje eu vou contar a história de uma pessoa que eu não conheci, mas que eu testemunhei. Olá, tudo bem? Eu sou Renato, eu tenho 21 anos, eu moro em São Paulo e queria compartilhar uma história que aconteceu no lugar que eu trabalhava. Em uma certa noite, eu e meus amigos, a gente estava indo embora de um dia longo de trabalho e já era tarde pra noite, acho que era mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. E a gente estava chegando na estação de metrô. E ali a gente parou para carregar o celular em uma banca de jornal. Depois a gente foi comprar uma água em algum lugar ali perto de alguma vendinha. E uma moça, ela parou a gente e ela pediu... ela perguntou se a gente podia ajudar ela com alguma contribuição em dinheiro para ela e as amigas dela fazerem uma janta decente para aquele dia. Eu sempre fiz um caminho para poder voltar para casa e esse caminho sempre foi muito tranquilo e muito comum. Só que houve um dia que uma coisa mudou na minha paisagem enquanto eu voltava para casa. Essa mudança aconteceu por conta de uma pessoa que eu vi num semáforo e que eu nunca tinha visto ela antes. Eu achei, de primeiro momento, curioso, porque era uma figura que eu nunca tinha visto antes, principalmente naquele lugar. Era um espaço que oferecia visitas mediadas para a exposição de arte e certo dia eu estava realizando uma visita com 4 visitantes e quando estávamos indo para o piso inferior, um outro homem passou a acompanhar nossa visita. E quando ele chegou, ele começou a falar que ele gostava muito de arte, de frequentar espaços assim, e falando também que ele morava na calçada, né, que estava sempre assim em locomoção e tudo mais. E eu juro que era um dos homens mais inteligentes que eu já vi. Ali a gente tentou ajudar ela da melhor maneira possível. De primeira a gente não estava entendendo exatamente o que ela queria, mas depois ela explicou que ela e mais algumas amigas, todas LGBTQIA+, estavam em uma certa parte ali da estação de metrô e elas moravam ali. Elas estavam naquele lugar por algum tempo e elas não tinham como arranjar alimento, nem, bem, nenhum tipo de ajuda monetária de qualquer maneira. Então elas estavam vivendo ali, realmente vivendo ali basicamente. Então elas tinham camas, elas tinham colchões, na verdade, né? Elas tinham barracas, mas elas tinham um cantinho para elas, pelo menos era como elas contavam. Elas tinham um armário com algumas peças de roupas, elas tinham alguns pôsteres que elas colocavam na parede de divas pop. Mas naquela noite, tudo que ela pediu foi pra gente comprar 3 pães pra ela e as amigas terem uma janta decente. Porque elas estavam fazendo um pouco de salsicha em uma panela improvisada, com um fogãozinho improvisado, em que as pessoas da estação, os trabalhadores da estação ajudavam elas. E aquela seria a janta delas, naquela noite. Quando o semáforo fechava, esse rapaz ia de carro em carro pedir ajuda para ver se alguém conseguia doar alguma coisa para ele. E aí, antes do sinal fechar, antes do sinal abrir, ele voltava para a calçada e esperava o sinal fechar de novo. E eu percebi que isso foi por alguns dias. Então, eu notei que nos primeiros dias a roupa dele era uma roupa bem comum, simples, tava limpa, e ele tava
aparentemente lúcido. A gente estava fazendo a visita e durante o meu percurso eu gosto muito de fazer um contexto, porque o artista ele estava muito envolvido com as grandes guerras que aconteceram na Europa, e revoluções também. E antes mesmo de tocar no assunto, ele já perguntava sobre alguma coisa relacionada àquilo. Já tocava em revolta bolchevique, em alguma revolução que tinha acontecido. E ele sempre estava assim com comentários muito pontuais e muito inteligentes. A gente se compadeceu muito pela história dela. A gente foi até aquele cantinho onde elas tinham aquele lugar para elas. E ali a gente conheceu as amigas delas, a gente conheceu assim pessoas que querendo ou não ainda tinham sonhos, que tinham muita, mas muita vontade de vida ainda. Pessoas que não queriam ser invisíveis, pessoas que realmente queriam ser vistas da maneira que elas são e como elas poderiam ser vistas assim, para contar a história delas da melhor maneira possível e por elas. Só que com o passar das semanas, com o passar dos dias, dos meses, eu fui notando modificações nesse rapaz. Então, as roupas já não estavam tão limpas. Ele, em alguns momentos, parecia um pouco alcoolizado. Ele já não esperava na calçada, se não fechar. Ele já ficava entre os carros. E os dias foram passando e houveram mais modificações, como mais peças de roupas, mais camadas e provavelmente para se proteger do frio, assim. Então qualquer coisa servia. Às vezes ele tava até com uma gravata que não faria diferença à noite, mas ele ia colocando mais camadas em cima dele, até o ponto dele estar com 3 casacos, colete, luva, gravata, calça, um tênis de um pé, outro tênis de outro. E cada vez mais ele falava mais alto, assim, na calçada, fora de si. Ao decorrer da visita, eu fui percebendo que os outros visitantes foram se afastando, até que no final acabou só eu e ele. E isso me incomodou muito, até a ponto de levar para uma reunião que tive com a equipe, de falar como eu me senti mal naquele dia, né? De, ficar constrangido por ele, né? De, caramba, é uma pessoa muito inteligente, comentários muito pertinentes, não atrapalhou em nada a nossa visita. Pelo contrário, eu acho que ele até agregou, porque tinham coisas que eu nem sabia, ele foi falando. Ele contou que ele era professor, ele tem formação, mas acabou indo parar na rua. Tinha uma pessoa que ela sonhava em ser modelo. Ela dizia que ela queria sair dali, daquela estação. E ela queria vir pro centro da cidade. Ela queria vir pra Avenida Paulista, que é uma das mais conhecidas e mais famosas de São Paulo. E ela queria ficar aqui. Talvez, não sei se pela rua, não sei como, mas ela queria vir pra cá, porque ela tinha esse sonho na cabeça dela de que, de alguma maneira, ela ia ser vista. Ela ia ser vista e ela ia alavancar nessa carreira de modelo. Tinha uma outra pessoa em que ela, com celular improvisado, e com a ajuda das pessoas que trabalhavam no metrô, ela carregava aquele celular, ela usava um Instagram que ela criou e ela divulgava a vida dela da melhor maneira que ela podia. Ela contava o dia a dia dela, ela contava o dia a dia das pessoas iguais a ela naquela situação. E o que eu fiquei me questionando sobre aquela figura era o que se passava na vida dela. Como é que aquele cara que eu conheci, lúcido, limpo, precisou passar pra chegar nesse ponto, sabe? O que foi que mudou? Onde que virou essa chave? Onde foi que deixaram de ver ele? Porque eu acho que muitas coisas que ele fez foi pra se proteger da rua, sabe? Pra se proteger de outras pessoas,
proteger de algum mal. Então, as camadas de roupa eram muito mais do que só uma forma de se proteger do frio, mas uma forma talvez que as pessoas vissem ele. Mas a gente até tentou entrevistar ele para esse nosso projeto, mas aconteceu um grande problema de comunicação, porque, enfim, tipo, está sempre em locomoção. Aí eu tinha falado com ele, vamos marcar tal hora, tal dia, em tal lugar, mas mesmo assim aconteceu um desencontro, a gente não conseguiu encontrar ele durante aquele dia. E até hoje ficamos pensando muito, né, sobre como quem está na rua não tem meio que nem sempre tem um padrão, né? São inúmeros motivos, inúmeras situações e inúmeros... É uma diversidade enorme, né? Podemos encontrar uma pessoa como esse que era tão inteligente quanto qualquer doutor que está aí dando aula em universidade, como também alguém que se perdeu, que veio de uma outra cidade e não conseguiu voltar, não se deu bem, veio procurando boas condições e também não deu, porque São Paulo acaba sendo uma cidade muito bruta e muito injusta. E, bom, depois de conhecer aquelas pessoas, a gente acabou ganhando a noite meio que por um lado mais sensível mesmo da coisa. E então a gente foi no mercado, a gente não conseguiu comprar só 3 pães. Meio que seria muito injusto conhecer aquelas pessoas, conhecer aqueles sonhos, aquelas vontades e tentar não ajudar da melhor maneira possível. Até que um dia chegou e eu nunca mais vi esse rapaz no mesmo semáforo. Isso já tem alguns meses. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu nunca tive nenhum contato com ele. Mas sempre quando eu penso nele, eu penso o que precisou acontecer com ele para chegar onde ele chegou. Quem era aquela pessoa? O que ela precisou enfrentar? E aí eu lembro de uma frase que uma vez uma outra pessoa em situação de rua me disse. Que ele teve um encontro com uma pessoa, X, e perguntou para essa pessoa: existe morador de rua? E aí responderam para ele que sim. Ele falou assim: não existe morador de rua. Porque se existisse morador de rua, você pode ter certeza que um carro passaria por cima. Porque as pessoas escolhem ignorar umas às outras. Eu acho que essa mensagem, acho que essa história talvez seja ainda um pouco da melhor maneira possível de contar a história delas. Que eu acho que não é a minha história, não é o jeito que eu acho que elas queriam que a história fosse contada, mas eu acho que é um ponto de início, talvez. Ou, não sei, uma ajuda, a melhor ajuda que eu posso tentar dar, talvez. Toda vez que eu passo naquele mesmo trecho, naquele mesmo semáforo, eu lembro desse rapaz e eu lembro dele, de não esquecer dele e de não ignorar a existência dele. Por mais que ele não esteja lá mais fisicamente, eu acho que ele deixou uma marca em mim e algo que eu levo comigo sempre que eu vejo uma pessoa numa mesma situação ou que aos olhos alheios em volta seja invisibilizada.